Bom dia, graça e paz da parte de Yahweh, Deus, o Pai de Yahushua, o Messias, o remidor de nossos pecados. Que a paz vos seja acrescentada. Meus irmãos, vou comentar neste vídeo sobre a importância do dízimo no tabernáculo e nos dias atuais. Será a minha visão sobre se o dízimo deve ser cobrado na atualidade ou não, se é correto ou não. Importante lermos o livro de Êxodo 35:4 até o capítulo 40, com o objetivo de conhecer a construção do tabernáculo, pois ali era apresentado as ofertas e os sacrifícios. Importante lermos também o livro de Levítico, pois Deus anuncia a Moisés o que deve ser executado, o que deve ser apresentado e como dentro do tabernáculo. O tabernáculo não era a necessidade de Deus, era a necessidade do povo para oferecer sacrifício de paz e gratidão por terem saído do Egito, para reparar os pecados dos sacerdotes e do povo em geral. Malaquias adverte especialmente aos sacerdotes. Vejamos Malaquias 1:6. Questiona o Eterno: a vós, ó sacerdotes, que desprezam o meu nome, especialmente aos sacerdotes. Malaquias 1:7-8. O Eterno diz: a vós, sacerdote, que trazem comidas impuras a meu altar, e animais cegos, coxos e enfermos. 1:13. O Eterno diz: imaginais que trazendo ofertas impuras e animais com defeitos e roubados, acham que vou receber? De forma alguma. Por este fato, um pastor não deve receber ofertas sem saber a sua procedência. Malaquias 2:1. Eis que agora dirijo esta advertência contra vós, ó sacerdotes. Se não me ouvirdes com toda a atenção, a fim de honrar o meu nome, afirma Yahweh dos exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já a amaldiçoei, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. A bênção era alimentos e animais para a alimentação dos sacerdotes e dos levitas, e plantações das demais tribos. Malaquias 2:8. Entretanto vós vos desviastes do caminho, fizeste tropeçar e cair a muito, quebraste a aliança de Levi. Condena o Eterno dos exércitos. A quem? Ao sacerdócio. Malaquias 3:3 fala do Messias. Ele se assentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahweh ofertas com justiça. Vejamos bem que após a purificação dos retos, a oferta é a justiça, respeito à palavra de Deus, pregação do Santo Evangelho, amor ao próximo e permanecer em retidão, isto é, justiça. Das 12 tribos de Jacó, 10 foram notificadas do cumprimento da 10ª parte para sustento dos levitas, que tinham como meta apresentar as ofertas e os sacrifícios no tabernáculo, assim como o tocador, que a cada dia da semana tocava um louvor diferente. Ofertas e alimento eram comida e animais, não dinheiro, pois não se come dinheiro. E no deserto iriam comprar comida de quem? Mateus 23:4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Quem? Na época, os sacerdotes, hoje os pastores. Ora, se o dízimo já não mais deve existir, por que Deus aceitaria isso? Bom, é fácil. É só voltar um pouquinho e ler o versículo de Malaquias 1:13. Vamos para a nova aliança. Hebreus 7:12. Pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei.
Vejamos que o livro de Gênesis 49, 9 e 10, que anuncia que o cetro ficará na tribo de Judá até que venha o Messias. Assim sabemos que o Messias é da tribo de Judá. Sendo o Messias da tribo de Judá e não da tribo dos levitas, sendo ele o último sacrifício vivo a ser oferecido para expiação dos pecados, isto é, garantiu a todo que aquele que nele crê, que ele é o Filho de Deus, e andar em retidão, arrependendo-se dos caminhos errados e trilhando uma nova vida, nascendo novamente, este achará salvação. Vejamos que Mateus 10 anuncia como deve ser pregado o Evangelho. 10, 7. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. 8. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, graciosamente recebeste, graciosamente dareis. Assim vemos que não se deve cobrar para pregar o santo evangelho. Quem cobra não é uma boa árvore. Ora, conhecemos a árvore por seus frutos. Em todo tempo vemos pastores dizendo que vivemos embaixo da graça do Novo Testamento. Pois eu te pergunto, pastor, o que é graça? Se vós dizeis estar embaixo da graça, por que mencionas então a antiga aliança? Fala sobre Abraão e Melquisedeque, sobre as tribos de Jacó, anuncias Malaquias. Por quê? Já que o Messias encerrou a ordem do tabernáculo. Sem tabernáculo, sem dízimo e sem ofertas. Se pensares em falar de Paulo, em 2 Coríntios 9, te esclareço. Paulo recomendava orientação à coleta de alimentos, a cooperação voluntária, não por obrigação, mas de gratidão. O amor ao próximo era lugar e alimento para ele ficar junto aos macedônios, que poderiam ir com ele, a fim de não estarem despreparados. E em outra parte para levarem aos irmãos necessitados, isto é, irmãos da igreja. Significado de igreja: reunião, assembleia. No entanto, as ofertas eram para ajudar o povo e para alimento dos pregadores do santo evangelho. Mas se vós quereis receber o que não é lícito, o dízimo, eis o que é necessário. Tens que viver embaixo da lei. Primeiro, precisa ser da tribo de Levi. Segundo, precisas cortar o prepúcio, isto é, ser circuncidado. Terceiro, precisas comemorar todas as festas judaicas. E quarto, rigorosamente precisas cumprir com os sábados, tens que o guardar. Se não és da tribo de Levi e não comemoras as festas judaicas, se não és circuncidados, com que autoridade cobras o dízimo? E ainda acusa o fiel de infiel a Deus. Bom, irmãos, vimos que a cobrança do dízimo, segundo a Bíblia, na data atual, é incorreta, não deve existir. Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, eu convoco a todos que assistirem este filme a compartilhar, a meditar na Bíblia diariamente.